Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, Santo Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Gente, hoje nós estamos gravando um vídeo. É um vídeo normalmente que eu não gosto de gravar, ok? Porque é um tema meio complicado, uma situação meio complicada. Nós queremos falar aqui de um pastor que foi flagrado com roupas femininas íntimas, tá? Um pastor, inclusive, que é intitulado de bispo, que foi flagrado numa praça bem suspeita à noite de roupas íntimas femininas, usando até peruca, tá? Para disfarçar aquela coisa toda. Muito bem, por que nós não gostaríamos, na verdade, nós não gostamos de trazer esse tipo de temas? Porque trata-se de um membro, né, de povo de Deus, um membro cristão, ok? Uma pessoa, inclusive, que é líder cristão, que influencia pessoas, que muitas pessoas têm como líder, como exemplo, de repente flagrado nessa situação. É complicado, tá complicado. Mas por que eu decidi então, se eu achei chata essa situação, por que eu decidi gravar um vídeo? Para que isso nos sirva de reflexão. Na verdade, estou gravando esse vídeo como reflexão para todos nós e para todos os cristãos, ok? Porque nós vivemos nos tempos maus, tempos complicados, tempos bem difíceis, tempo em que sobrevém escândalo mais escândalos, ok? Comportamento que mais descredibiliza povo de Deus, de que fazer as pessoas terem a gente como exemplo, tá? Muito bem. Então, essa semana, que acabou, né? Esse vídeo você está assistindo no dia sábado, ok? No sábado, dia 16. Essa semana que terminou, circulou na internet imagens de um pastor, ok? De Goiânia, região centro-oeste do Brasil, de Goiânia, com roupas íntimas femininas, se é que você me entende. As roupas minúsculas femininas, ok? Bem constrangedor. Bem constrangedor para um pai de família, imagina para um líder espiritual cristão, ok? Muito mais constrangedor numa noite em uma praça suspeita, ok? Muitas pessoas, quando essa imagem veio à tona, muitas pessoas começaram a dizer que isso é um caso recorrente, tá? Isso não é primeira vez, não é nem segunda. Houve vários relatos, muitas flagras, inclusive, ele está no segundo casamento, no primeiro casamento, a primeira esposa, tomando conhecimento, flagrando ele nessa situação, a esposa acabou largando dele e seguiu a vida dele, porque no mínimo é suspeita, é constrangedor, é vergonhoso, todo tipo de substantivos, ou seja, adjetivos negativos que você pode colocar aqui, tá? Então, com essa situação, ok? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Gente, irmãos cristãos, o que está acontecendo? Eu queria saber, gente, o que está acontecendo com o povo de Deus? O que está acontecendo com as lideranças espirituais cristãs? Sabe, o que está acontecendo com aqueles que se dizem homens de Deus? O que está acontecendo com ministros de Deus? Que têm, nos últimos tempos, envergonhado o evangelho, que têm envergonhado esse estilo de vida que nós temos de cristão, povos que foram legados uma missão de evangelizar, de levar sal, de levar luz a esse mundo perdido, povos que foram dados responsabilidade de conduzir pessoas para Cristo. Na verdade, ninguém é dono de ninguém, tá? Mas pessoas que deviam, com a vida deles, serem exemplos de caráter, exemplo de hombridade, exemplo de homens de Deus, segundo a palavra. O que está acontecendo? Esses últimos tempos, se você entrar na internet, até na televisão, enfim, qualquer rede social que você vê, sempre está surgindo informações, imagens, sempre está envolvendo algum líder espiritual, algum líder cristão. E pior, muitas vezes isso tem acontecido com cristãos, principalmente aqueles que se julgam, se dizem suprassumo de cristianismo, aqueles que são líderes máximos, aqueles que se dizem donos enfim, donos da verdade, enfim, pode colocar qualquer coisa, tá? Então, às vezes me deixa indignação, a gente acaba perdendo até palavras. Mas a minha pergunta é essa: o que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com o povo de Deus, com líderes da casa de Deus, com ministros, com aqueles que se dizem até patriarcas, profetas, pastores e bispos, enfim. Inclusive aqui é caso de um bispo, ok? Que se diz bispo na casa de Deus. Agora, a minha outra pergunta é: será que ninguém percebeu que esse pastor, esse bispo, tem esse comportamento? Porque ele é líder, ele é pastor há décadas na igreja, ministrando pessoas e vivendo desse jeito. Ministrando a cada domingo na casa de Deus, vivendo essa vida paralela. Vida que nem um neófito na fé, nem um ímpio aceita viver dessa forma. Imagina uma pessoa que conhece a palavra de Deus, sabe qual é a consequência do pecado, qual é o comportamento reservado para um bispo, para um sacerdote, para um ministro. Ele conhece a palavra de Deus. Que falta de temor é esse? Será que na igreja dele não tem alguém que sabe que ele vive desse jeito? Por que ninguém tem confrontado ele? Por que ninguém aconselhou ele? Ninguém foi lá aconselhando: olha, se você quer viver do jeito que você está vivendo, não pode largar isso,
Você não pode estar ministrando na casa de Deus. O que você está ministrando para o povo? O que você está levando para a igreja? O que ele está deixando sobre? Com certeza esse camarada, ele ora pelas pessoas, impõe as mãos. E pior de tudo, gente, pior de tudo. É uma pessoa que sobe no púlpito, usa microfone e critica tudo e a todos. Eu fui pesquisar sobre a vida dele, eu vi uma ministração dele. Descendo sarrafo em todo mundo, criticando todo mundo. Sabe? Julgando todo mundo. Dando cajadada em todo mundo. Só que desce dali, à noite, ele está na pracinha. Vestido de mulher, um sacerdote. Uma pessoa que impõe as mãos sobre as pessoas, ora sobre as pessoas. O que ele está transmitindo? O que ele está passando? Será que ele está edificando gente? Ele está edificando pessoas? Faltou temor? Está faltando temor? Me responda, escreve aqui. O que tem faltado a gente? É temor de Deus? No mínimo, não estou dizendo aqui que todo mundo tem que ser perfeito. Cada um tem as suas lutas. As pessoas, não somos pecadores. Mas tem certa responsabilidade quando você tem. Sabe que você ministra sobre a vida das pessoas, você sobe nota, influencia pessoas. Tem no mínimo comportamento que você não pode ceder. E se você entender que tem um comportamento que está vencendo você, larga. Vai procurar tratamento, acompanhamento, vai procurar ajuda, até que você se recupere e volte a ministrar as pessoas. Porque nós precisamos ter temor. Esse povo que entra na igreja e sai, é povo de Deus. Não é povo do pastor, não é povo do bispo, não é povo de qualquer um. É povo de Deus, manda as pessoas para as nossas igrejas. É Deus. Tanto é que tudo é de Deus, que uma igreja não é mantido para o pastor. Ela é mantida para o povo que ali frequenta. É dali que o pastor que pastoreia tem o seu sustento. Mas quem mantém é o povo de Deus. Por isso, para começar, não tem igreja de ninguém. Muito menos, sabe, vida de alguém. A vida é de Deus, as vidas que entram ali é a vida de Deus. Nós perdemos temor, subimos no público. Eu tenho visto pessoas gritando, ofendendo, criticando, sabe, julgando, condenando pessoas, mas com comportamento duvidoso, comportamento como esse. Nós precisamos ter temor em primeiro lugar. Segundo, tomar cuidado com o povo de Deus, com a igreja. Quando nós falamos igreja, é as famílias que Deus escolhe e coloca numa determinada congregação. Essas aí são igrejas. Ah, não, sei disso. Tá, povo, todo mundo fala que sabe disso, mas nós agimos como se a casa de Deus fosse instituição. Bom, novamente, nós não queremos aproveitar a desgraça alheia aqui para ficar julgando alguém, fazer juiz do irmão, ok? Fazendo juiz dessa ou daquele, mas é para trazer uma reflexão, gente. Uma reflexão sobre tempos que nós vivemos. Primeiro, são tempos difíceis, tempos complicados. Tempo onde não existe temor. Onde cada um escolhe ministro, pastor, conforme as suas conveniências. Amor esfriou. Quando eu falo isso, isso serve para liderança de casa de Deus, não é para o povo comum, tá? Conveniências de pregação, isso diz respeito principalmente para lideranças, ok? Porque muitas vezes nós subimos lá no púlpito, julgamos as pessoas, que eles escolhem pessoas conforme suas conveniências. E a liderança, que vivem a bel prazer, como se eles fossem donos das ovelhas, como se fossem donos das famílias, como se fossem donos das pessoas. E tem sempre um comportamento obscuro por trás. Gente, eu gostaria de dizer o seguinte, isso daí não é nem metade das coisas que acontecem no escuro. Tem muita coisa que está no escuro, tem muita coisa na escuridão, tem muita coisa que é encobertado, que o povo não sabe. Porque se o povo soubesse, não estaria ninguém debaixo de gente como esse camarada, tá? Eu estou aproveitando essa situação para trazer uma reflexão. Cadê nosso temor? Nós que julgamos principalmente. Nós julgamos tudo e todos e comportamos pior do que o povo que não conhece a palavra. Cadê nosso temor? Se você tem dificuldade, como muitas pessoas têm dificuldade, larga. Larga o ministério, vai procurar ajuda, vai procurar resgate, vai procurar a cura, vai procurar. Deus concede, Deus te liberta e você volta, estará apto a conduzir um povo. Mas você não está apto para conduzir um povo e você está lá, década após décadas. É uma pessoa que ministra ano após ano, década após década, muitos anos e continua com essa vida. Sabe, você envergonha o evangelho, envergonha a sua comunidade, envergonha a sua família, ok? A questão não é nem questão de envergonhar, é questão de escândalo que você semeia. Nós vivemos tempos, gente, em que número diagnóstico de ateus, das pessoas que têm se apostatado da fé, das pessoas que têm virado desigrejados. Não gosto desse termo desigrejar, porque tem gente que não vai para a igreja, que é muito mais crente, que que tem muito mais temor a Deus, que tem muito mais caráter do que muitos de nós que estamos dentro da igreja. Então esse termo desigrejado não convence ninguém, tá? Porque muitas pessoas estão fora da igreja, chamados desigrejados, mas que são coerentes, que têm temor de Deus muito mais do que a gente. Ok? Muitas pessoas que nós chamamos de desigrejados, eles saem da igreja porque quando vê coisas tão absurdas, tão esdrúxulas que acontecem dentro das comunidades, que eles preferem ficar em casa e servir a Deus com sinceridade lá com a sua família. Ok? Então, qual que é a postura de um homem de Deus? Qual que é a postura de uma liderança, de um ministro da palavra? No mínimo, as pessoas esperam que sejam guardião ou guardiões, ok? Das boas práticas da fé. As pessoas esperam que sejam guardiões da verdade, de uma postura correta do povo de Deus. Não estou dizendo ser anjo, ser perfeito, não existe isso. Mas um guardião de moral,
das boas práticas da fé cristã. Esse é o papel, no mínimo, de uma liderança cristã. Tem que ter uma postura do homem do bem, tem que ter caráter. Inclusive, lá em Timóteo, lá em Tito, não lembro agora a passagem, onde, depois eu deixo aqui, tá? Onde o Paulo está dizendo como você tem que separar um presbítero. Tem que ser o cara que dá exemplo na sua família, como a sua família domina bem a sua casa e que dá bom exemplo, ok? Para poder ser separado para o ministério. Não é qualquer maneira, ok? Então, mas o que é que nós temos visto? Pessoas que se dizem ministros, homens de Deus, que têm uma postura de criticar tudo e todos, criticam tudo e todos, o tempo todo, julgam, condenam, sabe? Difamam até pessoas que eles têm algum medo, ok? Enfim, julgam a todos. Quando você vê ministrações de domingos, de dia de semana, é uma postura de julgar, de condenar, enfim, sempre estamos julgando. Mas não existe temor de Deus. Não existe uma postura de temor de Deus. Ok? Por que eu falo isso? Não existe postura de temor de Deus. Porque as pessoas comportam como se estivessem servindo uma outra coisa, não é Deus. Porque veja, todo o nosso comportamento, toda a nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, como tratamos nossos filhos, a nossa família de forma geral, a esposa, como tratamos as pessoas, como trabalhamos, como tratamos outras pessoas na rua, em qualquer ambiente, tudo isso é visto por Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, que os olhos do Senhor passam por toda a terra, enxerga os bons e os maus. Ele vê tudo o tempo todo. E um dia vamos ser cobrados por isso. Eu espero que esse irmão, como ele veio, gravou um vídeo, que realmente ele possa se converter. Esse bispo, esse pastor, esse camarada aí que fica travestido nas ruas, vestindo roupas íntimas, que seja perdoado e ele se converte e muda de vida realmente. Eu vou orar por ele. Você que está me assistindo, eu peço que você ora por ele. Porque todos nós somos humanos. Cada um tem os seus problemas. Mas que isso sirva de reflexão. Isso é apenas um pequeno ato que veio à tona. Tem muita coisa a partir de agora vindo à tona. Gente, preste atenção no que eu falo. Tem muitas coisas vindo à tona, ok? Por aí. Deus está permitindo vir à tona para que as pessoas mudem, tenham temor de Deus. Porque Deus que nós servimos é um Deus de verdade. É um Deus que ama, é um Deus que perdoa, é um Deus que é longânimo, que é compassivo, mas ele é um Deus justo. Uma hora vai permitir algumas coisas vir à tona para a gente poder mudar, ok? Então, pensa nisso. Deus te abençoe. Deixa o seu comentário aqui. O que você acha sobre isso? Sobre esses tempos ruins que nós estamos vivendo. O julgamento de Deus não é lá para o ímpio, não é para ímpio. Porque muitas vezes nós, quando falamos de julgamento de Deus, pensamos no ímpio, naquele que não conhece a palavra. Mas o julgamento de Deus é na sua casa, no meio do seu povo. Aí que começa, tá? Pensa nisso, Deus te abençoe e até mais.